Bom dia, irmãos. Domingo, dia do Senhor, primeiro domingo do mês de abril, e nós queremos nesta data estar compartilhando aqui no livro de Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. O irmão pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, depois estaremos fazendo uma oração. Então, nesse texto, o versículo de número 1 diz assim, até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar então, irmãos. Estamos aqui neste momento, ó Pai, procurando ter esta comunhão, embora à distância, ter esse encontro, cada um nos seus lares, cada um onde podem estar, talvez ouvindo e vendo em momentos diferentes, mas certamente tendo da tua parte aquilo que nós temos em Cristo Jesus: a paz, a alegria, a esperança, a fé, que não só pela leitura da palavra, mas muito mais que isto, pela presença do Teu Espírito em nós, nós podemos então ter o entendimento da fé que salva, da fé que nos faz prosseguir, e pedimos a Ti, ó Pai, que abençoes esta palavra em nosso viver, no dia a dia que nos dás. E é em nome de Jesus Cristo que Te oramos. Amém. No versículo de número 4, há algo que vem para todo aquele que crê em Jesus como um impulsionar a minha vida e a tua vida. Então, fostes chamados numa só esperança. Então, versículo 4. E qual é o desafio aqui? O grande desafio que eu e você temos é, pelo próprio contexto, como conservar essa união do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Hoje nós deveríamos estar celebrando a ceia do Senhor. Mas independente dessa condição de realização ou não, nós temos aqui nesse trecho da palavra algo que nos faz reconhecer. Sim, a celebração da ceia nos lembra o que Cristo fez por toda a humanidade e de uma maneira tão especial, na singularidade das nossas vidas, na nossa individualidade, chegou para mim e para você. E que foi que Cristo fez por mim e por ti? Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe para junto do Pai. Essa reconciliação, irmãos, faz com que cada um de nós possamos ter comunhão com Deus. Ou seja, Cristo Jesus restabeleceu essa comunhão por aquilo que Ele fez neste mundo. Veio, deixou toda a sua glória, veio aqui, viveu. O diferencial é que Ele viveu sem pecado, mas cumpriu a sua missão, morrer na cruz por nossos pecados. E a grande alegria que temos na celebração da ceia é que Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é que nos dá também esperança.
sem igual. O inimigo, as circunstâncias da vida procuram nos separar, nos distanciar. Podemos dizer que esse é um dos alvos do inimigo, fazer com que eu e você não permaneçamos firmados nesse caminhar em Cristo. Mas a palavra nos diz que a vinda de Cristo foi para destruir, toda a obra do inimigo. A palavra de Deus nos desafia nesse trecho dos versos 1 ao 6, e em outros também, mas especificamente aqui, a que cada um de nós possamos ter como meta, como alvo, preservar a unidade da igreja. E a grande pergunta que se apresenta para nós é se nós temos lutado efetivamente para esse fim. O texto fala que isso é uma vocação, e a gente sabe que essa vocação ela é desenvolvida, né? Nossa responsabilidade é, sim, assim como nos esforçamos para tantas outras questões corriqueiras do dia a dia da vida, nós estamos em um tempo onde, seja por força governamental, ou seja também pela compreensão que temos, nós nos posicionamos para cumprir tantas tarefas. A tarefa da quarentena, a tarefa de cuidar da casa, a tarefa de cuidar do corpo, a tarefa de, se há uma enfermidade, enfrentá-la, sim, com orações, buscando um médico. Há tantas coisas que nós fazemos e nós, para tudo isso, temos diligência, ou seja, temos uma dedicação. Nesse sentido, então, a grande pergunta que podemos fazer a nós mesmos é se nós temos, sim, uma vez que fomos chamados numa só esperança, temos desenvolvido a nossa salvação para essa meta. Um versículo da palavra, na verdade 2, Filipenses capítulo 2, 12 e 13, nos desafiam a estarmos, sim, com esse objetivo. E a palavra diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua própria vontade. E a palavra do Senhor aqui, de alguma maneira, coloca diante de nós algumas virtudes que precisam estar como metas, como foco, como objetivo no dia a dia da vida que Ele nos concede. A primeira delas, uma vez que fostes chamados numa só esperança, é a humildade. Humildade em que aspecto? Podemos dizer que a humildade ela precisa estar em nossa mente. Em Provérbios capítulo 15, 33, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Que não haja nenhum orgulho, nenhuma soberba, nada que de alguma forma tome o lugar da nossa fé em Deus, por meio de Cristo Jesus. Então é um reconhecimento não só da dignidade, da glória, da honra, do poder do Senhor, mas também nos nossos relacionamentos a pessoas que estão ao nosso redor. E exatamente quando a gente procura estar atento ao que dizemos, ao que fazemos, ao que falamos, ao que pensamos, a palavra do Senhor coloca diante de nós alguns propósitos como olhando o exemplo de Cristo. Esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória para ser como um de nós. A tendência do nosso coração humano
é querer que outros nos tratem com valor, reconheçam o valor que merecemos. Mas há momentos em que nos posicionarmos humildemente diante das questões que a vida nos apresenta faz com que nós mantenhamos o foco em Jesus Cristo, mantenhamos o foco na maneira como nós podemos nos relacionar sem estar colocando o nosso orgulho, a nossa soberba nas soluções. Agindo então com humildade, e mesmo no sermão do monte, Jesus Cristo podia fazer essa afirmativa, né? Bem-aventurados são os humildes de coração. Então, respeitar e reconhecer o valor do outro também é importante. Contribuir para que haja harmonia na família, na igreja, onde você trabalha, é um desafio para nós. Então, como é importante estarmos atentos a andar com essa virtude da humildade. A segunda virtude que é importante para que nós possamos estar focados nessa mesma esperança em Cristo Jesus é a mansidão. É uma qualidade de moderação. Procurar um equilíbrio, né? Há momentos em que podemos estar irados, podemos estar agindo ou falando de uma maneira que não deveríamos. É natural, é a nossa natureza humana, mas como é maravilhoso saber que, embora tenhamos essa natureza, o Senhor sempre está pronto para nos auxiliar por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio daquilo que buscamos como uma fonte para enfrentar essas situações. Quando lemos a palavra do Senhor, encontramos exemplos de servos e servas que enfrentaram dificuldades. Um deles é Moisés, em Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. A respeito de Moisés, é evidenciado como o homem mais manso da terra. Mas no mesmo livro de Números, capítulo 20, verso 10, encontramos Moisés como um homem que tomou ações, tomou decisões, pode-se dizer, não com tanta mansidão, alguém poderia afirmar com ira. Então o que aconteceu ali? Estava Moisés e Arão, e o versículo 10 diz assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então nós vemos aqui uma expressão egoísta do coração humano, uma ausência total da glória devida a Deus. Então essa frase, com certeza, traz algo que nos chama a atenção. Deus tirará água desta rocha para vós? Na verdade é a questão apresentada ali. Então, nós encontramos aqui nesse momento, nessas lideranças, algo que foi desafiador para eles. Nós observamos que a mansidão, de alguma forma ali, não se evidenciou como deveria. E de que maneira que nós podemos colocar esse controle, né, esse equilíbrio entre a mansidão e a ira, a raiva e outras atitudes do nosso coração. Nós podemos dizer, naquilo que a palavra nos ensina, lá no livro de Gálatas, né? Ser controlados pelo Espírito, Gálatas capítulo 5, mas controladas pelo Espírito, em verdade ser controlados pela palavra. É a palavra que nos dá o entendimento, é a palavra que nos chama a atenção, é a palavra que nos corrige. Então, tanto a humildade quanto a mansidão são virtudes encontradas
em Cristo Jesus. Ele é o meu modelo, Ele é o teu modelo. Um outro aspecto que é importante para estarmos focados numa só esperança é a longanimidade. Em verdade, a longanimidade vem de Deus para cada um de nós, mas nós também podemos ter essa meta. A longanimidade seria aguentar com paciência. Aguentar o quê? As provocações. Somos provocados pelas mais diferentes circunstâncias, pessoas que nos provocam. Então, de alguma forma, como é que nós podemos enfrentar isso? Alguém colocou isso com a necessidade de termos empatia. A empatia é a nossa condição de conseguir se colocar no lugar do outro, para então poder compreender o que está ocorrendo. A empatia nos ajuda a aceitar as pessoas, consequentemente desenvolver a longanimidade. Ser longânimo é aceitar a pessoa mesmo que ela não seja do jeito que eu gostaria que ela fosse. A palavra do Senhor traz para nós a longanimidade de Deus para comigo, para contigo, lá no Salmo 103, de 8 a 14, a palavra explicita de que maneira Deus é longânimo conosco. Então a Bíblia diz, de 8 a 14 do Salmo 103, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A partir desse contexto, desse salmo, então, a longanimidade é algo pelo qual eu e você precisamos nortear a nossa vida para manter a paz, para manter a tranquilidade, para manter também uma comunhão, embora sejamos diferentes, tenhamos divergências na maneira como vemos o mundo, na maneira como nos vemos a nós mesmos. Então que Deus possa nos fortalecer pela palavra, pelas orações, para termos essas virtudes. A última virtude que a palavra nos ensina para que tenhamos esse foco de, uma vez que fomos chamados numa só esperança, nós também possamos batalhar pela integridade da igreja, é o amor. A palavra, num texto que é bem conhecido de nós, 1 Coríntios 13, 4 a 8 e 1 Coríntios 13, 13, coloca de forma enfática, de forma clara, que o amor é a qualidade sem a qual nenhuma das outras virtudes subsistem. As outras virtudes não vão ter o embasamento necessário para poder fazer com que nós possamos viver um cristianismo verdadeiro. Então, quais são as características desse amor que primeiro vem de Deus para nós e depois nós precisamos colocar isso em prática? Os versos 4 a 8 de 1 Coríntios dizem: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui a palavra procura ministrar ao meu coração, ao coração de qualquer pessoa que um dia se achegue a Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quais são as mudanças, quais são as transformações necessárias para então prosseguir na vida cristã? E como é que nós podemos ter essa convicção da importância do amor? É o último verso do capítulo 13. A palavra diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, ao mesmo tempo do início de tudo, né, qual é a motivação que deve nos impulsionar para chegarmos a esse propósito maravilhoso de caminhar numa só esperança, numa só fé, em um só amor? Podemos dizer que é a soma de todas essas virtudes. Observando a palavra do Senhor, observando o exemplo de Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio a este mundo como homem, amar é procurar de modo objetivo e construtivo o bem-estar do outro. Amar é também procurar o bem-estar de uma comunidade. Hoje temos um tempo onde é um desafio batalhar para o bem do outro, né, para que não haja a disseminação, né, desse vírus. Então nos isolamos, ficamos nessa quarentena, né, por algum tempo. Deus sabe, né, a que tempo vamos estar retomando tudo isto. E isso então nos ajuda a desenvolver, né, a humildade, a longanimidade, a mansidão e o amor. Podemos então aqui fazer uma conclusão, considerando a importância de que fomos chamados numa só esperança. São virtudes que embasam, que fortalecem, que estruturam o viver em Cristo, com o propósito de que nós preservemos a unidade do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Como vimos lá no início, na introdução, fomos chamados numa só esperança. E, portanto, somos desafiados a não permanecer como crianças em Cristo. Somos desafiados a crescer. E esse crescimento, na verdade, quem nos concede é o próprio Pai. Então nós vimos lá na introdução esse versículo que eu creio que é importante até que eu e você possamos gravar, memorizar, e quando for preciso, então ter como referência como vamos nos comportar, como vamos falar, como vamos colocar pensamentos em nossos corações. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. De nada adianta, no mundo moderno, termos estruturas como retiros, orações na montanha, células ou mesmo grupos, se verdadeiramente não houver em cada um de nós esse fortalecimento daquilo que é o nosso referencial em Cristo Jesus. Ele nos deu um exemplo de humildade, Ele nos deu exemplo de mansidão, de longanimidade e de amor. Então, que desafio é este? De nestes tempos estarmos vivendo um cristianismo de maneira prática, compartilhar os nossos bens. Às vezes vemos pessoas que não têm um emprego, não têm onde morar, falta comida, falta roupa. Podemos sim compartilhar esses bens, mas como é importante também compartilhar a fé que salva. Dizer para as pessoas: Jesus Cristo te ama, Ele morreu por você, Ele vai voltar, Ele ressuscitou, não ficou morto ali.
e então celebrar gratidão a Deus por tudo isso. Então que você sempre se lembre, em Cristo fomos chamados para uma só esperança, para um só amor, uma só fé, por meio dele. Desenvolver a nossa salvação com essas virtudes, certamente, nos fortalecem e nos ajudam a fortalecer a outras pessoas. Faça uma reflexão sobre o que essa palavra coloca diante de nós. Nós pudemos aqui observar algo que o apóstolo Paulo colocou à igreja de Éfeso, mas hoje, nesse tempo presente, a igreja do Senhor também é desafiada a andar de modo digno com a vocação que fomos chamados. O verso 2 é que evidencia as 4 virtudes que nós destacamos: com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos em preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Queremos clamar a Ti, ó Pai, nesse momento, para aquilo que é a nossa vida diária. Há tantas circunstâncias que se apresentam a nós. Estar nesse tempo não com aquilo que era o nosso dia a dia, do ir e vir, seja nas nossas casas, nas igrejas, no nosso trabalho. E hoje precisamos, dentro daquilo que se faz necessário, estar sim cumprindo algumas determinações do governo, mas por outro lado nós também oramos a Ti para que nos dê sabedoria e sensatez para viver esse momento e também podermos ter a oportunidade de retomar aquilo que é o nosso dia a dia na Tua igreja, nas metas que estabelecemos como evangelismo, ou mesmo os encontros da União Feminina, Desperta Débora, o Projeto Jó. E Tu sabes a que tempo faremos isso, mas enquanto estamos aqui, prosseguimos estruturando a nossa salvação, mesmo nesse contexto, e com essas virtudes que são desafiadoras para nós, acima de tudo no relacionamento que temos contigo, e isso deve refletir nos relacionamentos mais diversos que o Senhor nos dá. Por isso somos gratos a Ti, ó Pai, porque o ensinamento vem de Ti, para que nós possamos não viver de qualquer forma, de qualquer maneira, mas viver uma vida prática em Cristo Jesus. E em nome dele que Te oramos. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, a graça e a misericórdia de Cristo esteja com todos vós. Amém.